Bendito Deus, nós te amamos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã. Nós exaltamos o nome que está acima de todo nome. Por esse sangue maravilhoso, puro, carmesim, Senhor. Hoje temos acesso ao trono da graça de Deus. Por esse novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu pela carne de seu Filho Jesus, que foi dilacerada, foi rasgada, partida. Hoje temos acesso a essa graça bendita, na qual estamos firmes por meio de Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós estamos te adorando em espírito e em verdade, porque tu nos tornaste novas criaturas. E a sua palavra afirma que Papai do céu buscava verdadeiros adoradores. Aqui estamos, Senhor. Fomos transformados, fomos feitos aqueles que o Senhor buscava para receber a perfeita adoração, o perfeito louvor. Por isso nessa manhã, Senhor, seja engrandecido, ó Deus da nossa salvação. Seja engrandecido, Deus da nossa salvação. Seja exaltado, ó Deus da nossa eterna redenção. Seja engrandecido, Deus da nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Ei! Deixa eu dar um segredinho para você, querido. Quando você vier a estes cultos, não venha com o pensamento de que eu vou assistir o culto. Porque se a gente vem com o pensamento de assistir culto, nós nos isolamos para participar do culto. Mas quando você chegar aqui, decida: eu vou cultuar. Eu vou ser mais um participante. Eu vou ser atuante no culto a Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Quando Deus instituiu na terra sacerdotes, a Bíblia diz que esses sacerdotes, eles tinham um propósito. Eles estavam naquela posição para oferecer dons e sacrifícios a Deus. Esse é o papel de um sacerdote diante do Senhor no momento da adoração, em estar diante de Deus. O papel do sacerdote é duplo, é intercessor, é o que fica entre Deus e os homens. Essa é uma das funções de sermos sacerdote, sacerdote da casa, sacerdote na família, sacerdote no trabalho, enfim, intercessor, que fica entre aqueles que estão perdidos, que precisam de uma ajuda para chegar até Deus. Mas a segunda função de um sacerdote é oferecer sacrifício, é cultuar a Deus, é entregar a Ele o perfeito louvor, é chegar diante dEle e ser participante da adoração, do louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Timidez não ficou para os filhos de Deus. A Bíblia diz que o justo, ele é intrépido como leão, ele é ousado como leão. Aleluia, aleluia. Crie esse bom hábito de adorar ao Senhor com todo o seu ser. A palavra de Deus diz: e tudo o que há em mim, bendiga o nome santo do Senhor. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há em mim, bendiga, bendiga. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei! Obrigado, Senhor. Que hora santa,
Que momento santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bom. Então, é assim. Começa, não quer mais voltar de lá, né? Então, vamos sentar. Estamos numa escola bíblica dominical. Glórias a Deus. Não se admire se aí onde você está sentado o Espírito te pegar. E você come... você vai querer correr, você vai querer cantar, você vai querer chorar. Mas é o Senhor que está nesse lugar, recebendo a adoração perfeita. Amém? Louvado seja Deus. Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu gostaria de dar uma sugestão. Talvez seja apenas uma opinião minha, mas se lhe servir, já ficarei muito agradecido a Deus por ter podido contribuir com a sua vida. Sabe, irmãos, eu conversava com o Marcelo ontem à noite. Eu dizia que eu sou da época do refrigerante Suquita. Alguém aqui é da época do refrigerante Suquita? Então, quando a Suquita foi lançada, foi um sucesso. Para a juventude que não sabe o que é a Suquita, é um refrigerante de laranja, tá? Então, quando a Suquita foi lançada, foi um sucesso também, porque ela tem um sabor mais encorpado de laranja, né? Mais do que a Fanta. A Fanta já existia, mas a Suquita veio e todo mundo só queria a Suquita. Então, a propaganda da Suquita dizia assim: quem bebe Suquita não engole qualquer coisa. Então, até a Fanta, perto da Suquita, era qualquer coisa. Eu disse que eu tomo essa propaganda da Suquita para dizer que quem bebe da água do Rema não quer mais engolir qualquer coisa. Não aguenta mais engolir qualquer coisa. Quem bebe da água que vem dos ensinamentos do Rema não aguenta mais beber qualquer coisa. A gente fica saciado com essa verdadeira Suquita do Rema. Então, meu amado irmão, você que já bebeu dessa água, por favor, convide seus amigos, convide seus familiares, seus parentes, convide até seus inimigos. Essa água é tão poderosa, ela é capaz de transformar a vida até dos seus inimigos. Você não disse um amém porque acha que é difícil, mas eu vou provar biblicamente. A Bíblia diz assim, Provérbios 16: sendo o caminho do homem reto aos olhos do Senhor, o Senhor fará com que até seus inimigos se reconciliem com ele. É Deus quem diz: se o meu caminho for reto diante dos olhos do meu Senhor, o Senhor fará até com que meus inimigos se reconciliem comigo. Quer uma prova bíblica? Jacó, tão chamado de Jacó, tão tido como ladrão, enrolão, mas você vê o caráter de Jacó mudado, transformado. Jacó luta com um anjo, a ponto do anjo mudar-lhe até o nome. Disse: daqui por diante, seu nome não vai ser mais nem esse, vai ser príncipe de Deus. Não é assim? Então ali ele mudou o coração, foi transformado o coração. Quando Jacó sai daquele encontro com o anjo, a primeira coisa que ele escuta é: teu irmão está vindo aí. E ele está vindo para capar mesmo. Ele vem pegar para capar. Uma linguagem bem paraibana. E o que faz Jacó? Agora Jacó manda algumas ofertas gordas para o irmão, presentes à frente. E a Bíblia diz que quando esse irmão que vem cheio de ira, ódio, querendo se vingar, quando ele chega perto de Jacó, ele não sabe fazer outra coisa, a não ser abraçar o pescoço, chorar e beijar e perdoar o irmão. Então aqui está mais uma prova, irmão, de que a Bíblia é a verdade, a palavra é a verdade. Se ela diz que acontece, acontece, e temos prova para isso, amém? Então com isso eu quero dizer para você que você é um dos maiores agentes divulgador desta escola. Investimos muito dinheiro todo ano em panfleto, em folder, em propaganda, outdoor. Investe-se em
mão de obra humana. As pessoas vão para as igrejas, fazem as aulas demonstrativas, outros vão lá e falam. Mas o maior divulgador, irmão, é o boca a boca. É o mano a mano, você catar na mão da pessoa, vamos lá comigo. É bíblico você fazer isso, filho. Não pense que você está roubando crente das outras igrejas. Tire isso da sua cabeça, vá buscar a pessoa, deixa ele sentar para ele ouvir. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz em João capítulo 3, que 2 discípulos de João Batista estavam com ele quando Jesus passa, e João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí aqueles 2 discípulos vão atrás de Jesus, vai até ele e diz: Senhor, onde tu assistes? Jesus disse: vem ver. E a Bíblia diz, naquela noite eles ficaram com Jesus. Eles tiveram um centro de treinamento bíblico intensivo de uma noite só. Foi uma aula demonstrativa a noite toda, somente uma noite. E aqueles 2 discípulos, um deles chamava-se André. E a sua Bíblia diz em João capítulo 1, diz que esse André, a primeira coisa que ele faz é encontrar seu irmão Simão. E quando ele leva esse tal de Simão até Jesus, ele vai chegando e Jesus já vai dizendo: tu és Simão, filho de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Mas de hoje por diante teu nome será Pedro. É Pedro, filho. O Pedoca, Pedão, que a gente conhece. Um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome de Pedro está lá numa das 12 colunas na cidade santa, quadrangular, Nova Jerusalém. E sabe como foi que Pedro chegou para o centro de treinamento bíblico que Jesus tinha? O irmão André foi buscá-lo. Está comigo, irmão? A maior propaganda é a boca. André foi buscá-lo e trouxe para Jesus. Traga alguém para a sala de aula do Rema. Você nem precisa dizer é bom, é assim, é assado, a professora é assim. Esquece professor e professora. Quem vai se apresentar para a pessoa vai ser o próprio Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem vai se revelar para ele. Amém? Quem ganhou Billy Graham para Jesus? Eu sei quem ganhou: Pedro. Amém? Eu e você podemos ser agente, irmão, aquele que ganha alguém, que ele vai correr uma carreira extraordinária, vai fazer uma obra magnífica para o Senhor, e lá no fundo do seu coração você vai estar assim com aquele orgulho santo: fui eu que trouxe ele para Jesus. Amém, queridos? Então, por favor, não deixa de trazer as pessoas, convida a pessoa, põe no seu carro, vem, traz aqui, põe na aula, depois você vai buscar as crianças não sei aonde, vai buscar a esposa no cabeleireiro, enfim, mas paga o preço de colocar alguém no teu carro, filho, trazer e levar de volta, deixa essa pessoa se sentir importante. Rapaz, eu fui numa igreja maravilhosa, tremendo, muito bom, o pessoal muito atencioso, muito organizado lá. E a palavra então? Bom, não é assim que a gente faz quando a gente come num ótimo restaurante, é muito bem atendido e ainda paga pouco. É assim ou não? Você fica isso, eu vou chamar meus amigos, vou chamar minha família, vou levar meu pai, minha mãe, meus irmãos, naquele restaurante, cara, olha, a comida é maravilhosa, o garçom me chama pelo nome. E a gente faz isso naturalmente, no secular. Vamos fazer isso com a palavra de Deus, amém? Esta igreja, irmão, ou melhor, esta escola, ela tem o potencial de transformar a vida das pessoas para todo sempre. Aqui cabe quantas pessoas? 1000 pessoas? Você já pensou aqui em Natal, seu referencial da maior escola, o maior centro de treinamento bíblico do Brasil? Se aqui cada um trouxer só um, se você consegue trazer 2, meu Deus do céu. Amém, queridos? Então, esse é o meu recadinho. Eu espero que você o receba com mansidão no coração, porque é assim que funciona. Eu sou o mais velho de 10 irmãos. 8 dos meus 10 irmãos já fizeram rema. Meus 4 filhos já fizeram rema. Amém, queridos? E assim por diante. A minha família toda, minhas cunhadas, as que eu pude até agora, já caíram tudo dentro do rema. É como aquele restaurante, eu como bem lá, sou bem tratado.
Olha, sai muito bem alimentado. Vão todo mundo comer nesse restaurante também. Sirva-se à vontade. É self-service sem balança. Aleluia. Paga uma taxa só e enche o bucho. Aleluia. Vamos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ontem à noite, para quem estava aqui, eu comecei a falar sobre como nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor, como a justiça de Deus, ela nos foi revelada nos evangelhos. A Bíblia diz que a justiça de Deus, ela se revela no evangelho, porque está escrito: o meu justo viverá pela fé. Amém? Falamos um pouco sobre como havia uma expectativa no coração de Deus, desde os Salmos, Salmo 26, que falava sobre essa justiça. A base do trono de Deus é justiça e verdade. Falei também um pouco que é diferente a ira de Deus da justiça de Deus. E se a gente confundir essas coisas, confundir ira com justiça, então a nossa cabeça dá um nó e a gente não consegue entender o que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Eu posso mostrar para você já em Romanos capítulo 5, eu tenho algumas anotações, mas eu prefiro andar pela inspiração do Espírito. Amém, queridos? O pastor David disse: fique livre. Eu fiquei tão livre que nem o blazer hoje eu botei. Eu vou voar. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Alô? Acharam? Bem rápido. Estamos numa escola bíblica dominical. Eu pretendo hoje dar bastante versículo para você, tá? Anote, se possível for. Mas vamos lá. Justificados, é assim que começa o versículo. O assunto no capítulo 5 já começa sobre justificação. Está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé. Agora, veja em que tempo está aquele verbo ter. Em que tempo está o verbo ter? Temos, é algo de direito, mas aponta para um passado. Algo foi adquirido, algo foi adquirido e nos foi dado por direito. Então, eu tenho. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Você sabe o que essa expressão paz com Deus quer dizer? Que agora, tendo paz com Deus, nós fomos reconciliados, nós fomos aproximados, foi derrubada a parede de inimizade, não há mais nada entre nós e Deus, nada. Ontem à noite eu falei sobre a condição humana, depois que Adão caiu, depois que Adão e Eva pecaram, na consciência desses seres humanos entrou a condenação, a inferioridade. Por isso, quando Deus chamava Adão, ele não conseguia se apresentar, ele não conseguia vir no primeiro momento diante de Deus. Por quê? Porque a consciência do homem mostrava para ele: eu estou nu diante de Deus, eu sou inferior a Deus. Mas a Bíblia diz no Salmo 8 que ele foi criado apenas um pouquinho menor do que Deus. Como alguém criado apenas um pouquinho menor do que Deus pode se sentir inferior, incapaz diante do Deus que o criou, seu pai? Como um filho que não tem nenhuma culpa, não tem nenhum problema, nenhuma barreira com seu pai, se sente inferior, indigno, incapaz diante do seu próprio pai? Não, são semelhantes. Está comigo, irmão? Mas Adão, por causa desta consciência de pecado, ele se via inferior, indigno, incapaz. E é aqui onde Satanás prendeu a humanidade até Jesus chegar. Mas hoje, a Bíblia diz, hoje, justificados já pelo sangue de Jesus, mediante a fé nessa justificação, nós temos, é direito nosso, ter essa paz, liberdade, aproximação, direito a ir ao trono da graça com Deus. Agora, isso só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, veja que a Bíblia está falando de paz, não está falando de ira, porque há uma ira reservada por Deus
para o final dos tempos, mas essa ira não é para os justos. Essa ira não é para os redimidos. Essa ira não é para os comprados e lavados pelo sangue que andam no Espírito. Bota o versículo 9 aí, minha filha. Ou meu filho, não sei quem é que está não. Meu amor. Ai. Logo, muito mais agora. Mas para a gente entender logo e muito mais agora, teríamos que ler o versículo anterior. Por favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato. Diga comigo, fato. Fato é um acontecimento imutável. Aconteceu a aula de ontem à noite. Foi um fato. Não tem como mudar mais. Está comigo, irmão? Problema da ciência com a fé, a inimizade, entre aspas, da ciência com a fé, é porque a ciência, ela vive de repetições. Se eu soltar um copo de vidro aqui de certa altura, em quantos segundos ele chega no chão e se ele se espatifa em milhares de pedaços ou em centenas de pedaços. Então a ciência repete as coisas, repete. Se aquilo se repete, então acreditamos que essa é a realidade, porque ela se repete. Agora a fé não se prende a essas coisas. Amém, querido? A fé não se prende a essas coisas. Agora a fé é um fato. Fé é certeza. É certeza de coisas que eu estou aguardando, esperando, ansiando. Mas é convicção em cima de fato, de acontecimento imutável. A nossa fé é baseada no fato de que um homem de Nazaré, chamado Jesus, aleluia! Ele se fez maldito, ele se fez servo, ele se fez homem, ele aceitou a nossa maldição, ele comprou a nossa dívida, ele rasgou a minha dívida, ele assumiu a minha condição. Isso é um fato, eu não vi, mas é real. Aleluia. Não vi, mas é real. Aleluia. Então, pelo fato de ter, quem que foi que morreu? Diga essa palavra de novo. Quem morreu? Mais uma vez, aqui esse lado. Quem foi que morreu? Tem alguma Bíblia que diz que quem morreu foi Jesus? Eu peço a você, quando você lê sua Bíblia, leia com atenção. Aliás, Jesus não disse para ler a Bíblia, disse estuda, examina, pesquisa, compara, procura entender. Olha o fato extraordinário diante dos nossos olhos. Não está dizendo que quem morreu foi Jesus. Jesus é o homem. Jesus é o ser humano. Cristo já existia. Alô? Cristo é a unção. Cristo é a unção de Deus. Cristo é a capacidade. Cristo é a própria natureza de Deus. Cristo já estava com Deus antes da fundação do mundo. Cristo é a palavra estava com Deus e essa palavra era o próprio Deus. A minha Bíblia, a sua Bíblia está mostrando um fato que foi Cristo, o eterno Deus bendito, foi quem morreu por nós. Por isso a palavra diz que nós obtivemos uma eterna redenção, porque quem morreu por nós era eterno. Ele se entrega e depois ele volta para a eternidade. Aleluia! Isso é algo magnífico, isso é algo para a gente se empolgar, dizer, meu Deus, a minha vida foi comprada por quem é eterno. Minha vida era passageira, temporária. Mas quem era eterno, Cristo, é um fato de que Cristo morreu por nós.
E olha o que a Bíblia diz. Sabe quando foi que ele fez isso? Quando nós ainda éramos. Oh, aleluia. Está comigo, irmão? Pecadores. Aí o verso 9 vai dizer: logo, quando eu era pecador, o Cristo eterno já morreu por mim, meu irmão. Mesmo eu estando naquela condição, logo, muito mais agora, eu sendo já justificado pelo seu sangue, é lógico, é claro, é evidente, é um fato que seremos por ele salvos da ira vindoura. Fala, eu estou livre da ira vindoura. Fatos. Quando você lê a sua Bíblia, meu filho, lê a sua Bíblia como sendo um processo. Você tem que olhar para a Bíblia e ver um processo. Nesse processo, irmão, aqui tem acusado, aqui tem advogado de defesa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem o advogado promotor de acusação, que é Satanás, e tem o juiz de toda a terra sentado no tribunal, ouvindo as partes, e como ele é justo, ele vai ter que julgar. Quando as pessoas leem o livro de Jó e diz lá nos primeiros capítulos que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, todo mundo diz: aí está a prova de que Deus é soberano. Deus permite que Satanás fira, que Deus permite que Satanás brinque, Deus permite que Satanás brinque com seus filhos como se fosse um cachorrinho, porque Deus é assim com Satanás. Deus quando permite, permite. Deus quando põe, põe. Deus quando fere, fere. Quando abre a cova, não tem quem feche. Eu fico impressionado com essa teologia, porque a minha pouca racionalidade me leva do livro de Jó para a realidade da nova criação. Me traz lá de Jó. Aliás, se você não sabe, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da humanidade. O livro de Jó foi escrito a história de Jó, melhor dizendo, aconteceu 2000 anos antes de Abraão. Você entendeu isso? A história de Jó passa-se 2000 anos antes de Deus chamar um homem para andar pela fé. Até aquele dia, Deus nunca se relacionou com o ser humano pela fé. Jó diz assim, no final do capítulo 42, ele diz: meu Deus, como eu falei coisas sem sentido, eu falei do que eu não sabia. Eu me arrependo no pó e na cinza, como eu era ignorante. Afinal, eu só conhecia o Senhor de... Ninguém sabia como era Deus, ninguém conhecia, ninguém se relacionava, não havia um registro sequer de Deus, não tem. Mas há no fundo da alma do ser humano um anseio. Deve existir um Criador para tudo isso. Deve ter um ser brilhante que coordenou e ordenou todas essas coisas. É essa crença que tinha na cabeça dos homens. Por isso, quando Jó diz: Deus me deu, Deus tomou, é a crença de Jó. É a época da crença de Jó, 2000 anos antes de Abraão. Então, hoje eu equiparar o que Jó disse com o que a Bíblia nos mostra em revelação no Novo Testamento, é chamar Deus de burro. É dizer que a sabedoria de Deus é muito pequena. Que Deus permitiu aquilo, Ele vai permitir hoje que os seus filhos, comprados, redimidos, o próprio Cristo, o próprio Deus, vem morrer para depois Ele provar seus filhos? Não há sentido, gente. Não, olha, até uma criança explica a redenção. Dizem que um menino chegou para o pai e falou: papai, por que Deus mandou matar todos os amalequitas, inclusive os animais e as crianças? Aí o pai ficou: eita, meu Deus, e agora? Diga, pai, por que Deus mandou matar todos os amalequitas, inclusive
os animaizinhos e as crianças. Aí o pai falou: e agora? O menino disse: já sei, pai, já sei. É porque naquela época Deus não era cristão. Até uma criança sabe que o cristianismo, irmão, não está baseado em matar, roubar e destruir. O cristianismo está baseado em vida, e vida com abundância. Isso é cristianismo, filho. Nos tira da condição de condenados, inferiores, indignos, incapazes, inimigos de Deus. E agora somos aproximados pelo sangue. Temos um novo e vivo caminho. A Bíblia diz: tendo, pois, irmão, já o cartão de crédito ou a senha para você entrar no trono da graça, vai no colo de papai, busca socorro e alcança a graça e misericórdia por tempo oportuno. Dá um amém mais gostoso enquanto eu bebo água. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, queridos, a Bíblia está mostrando grande diferença. Existe a ira, mas existe a graça que nos afastou da ira de Deus. Nós fomos aproximados de Deus e saímos de perto da ira de Deus, que um dia, a Bíblia diz que essa ira está reservada para os filhos da desobediência. Lembra disso, irmãos? Mas eu quero mostrar para você que o que Deus fez. Eu preciso correr no tempo aqui, contra o tempo. Eu vou mostrar para você que o que Deus fez é um processo legal. Como eu disse ontem à noite rapidamente, Deus não poderia salvar a humanidade só porque Ele é amor. Às vezes imaginamos que Deus pode fazer qualquer coisa só porque Ele é Deus. Mas a Bíblia mostra para nós que Deus existe por causa dos princípios. E Ele age em cima de princípio. A Bíblia diz que o trono dele é justiça e verdade. Só tem duas bases. Se uma dessas bases se quebra, Deus cai do trono, filho. Eu vou dizer de novo para você entender. O trono de Deus é sustentado por duas bases: justiça e verdade. Se uma dessas duas bases falhar, fraquejar, Deus cai do trono. E aí Satanás se aproveita para dizer: ele é igualzinho a mim. Ele pode usurpar do poder. Ele fere, se ele quer se vingar, como eu. Mas Deus não é assim. Amém, amado? Quando vemos lá em Jó, supostamente Deus permitindo, presta atenção. Vou levar você para lá. É que naquela época, irmão, como os homens não tinham contato com Deus, não havia nenhum justo sequer na face da terra. A pessoa que se apresenta diante de Deus é Satanás. E a palavra Satanás quer dizer adversário. Também significa advogado de acusação. Então é como se Deus começou uma audiência. A Bíblia diz: no dia em que os filhos de Deus vêm à presença do Senhor, Satanás vem junto com eles. Isso é uma audiência, um trono é montado no céu. Deus se assenta como um justo juiz para julgar. Os anjos estão vindo como sendo as testemunhas, a plateia que vem assistir um julgamento. Quem é a pessoa que vai ser julgada? Jó. Em um processo, a pessoa pode ser julgado, como se chama, a revelia. Ele não precisa comparecer no tribunal para ser julgado. Sabia disso? A pessoa é procurada não é achado, o processo é marcado, o dia não achou, ele é julgado a revelia, ou seja, ele não está lá, mas a pessoa dele, o caso dele está sendo julgado. É o caso de Jó. Jó não está no céu, mas é o nome de Jó que está rolado, é a pessoa de Jó que está rolado, são os atos de Jó que está sendo julgado. E quando a Bíblia mostra que o trono está montado, Deus está sentado como justo juiz para julgar, só aparece um falando, que é o advogado de acusação. Só tem nesse tribunal um advogado de acusação. Jó não tem advogado de defesa. Anjo nenhum pode ser advogado de defesa. Os anjos ficam naquela expectativa: e agora? Quem poderá nos defender? Chapolin Colorado já foi, né? E agora? A doutora Janaína achou engraçado, ó. Mas só tem nesse tribunal, só tem nesse júri,
um petulante, arrogante, prepotente, acusador. E Deus tem que abrir, o juiz tem que abrir a sessão com um advogado. Sua hora de falar, seu advogado. Aí o advogado diz: ó, esse camaradinho aí, o senhor tem passado a mão na cabeça dele. O senhor sabe que ele é pecador. Sabe que a natureza dele é de pecado. E o Senhor mesmo foi quem instituiu a lei. A alma que pecar vai morrer. Por que Deus fica calado nesse tribunal? Porque Satanás está usando princípios. Satanás não está afrontando Deus, petulantemente, passando o dedo na venta dele. Não é isso não. Satanás está usando a lei, rapaz. O Senhor diz: a alma que peca morre. E tem mais, ele é pecador, por natureza. Mas Deus disse assim: mas tu visse que ele se desvia do mal, ele é temente a mim. Ele disse: mas é você que está protegendo ele? Tira a mão dele para ver se ele não vai sofrer as consequências do pecado dele. Eita! Aí Satanás está querendo pegar o juiz Sérgio Moro. Desculpe, juiz. Não parece não com as coisas que estão acontecendo aí, não? É igualzinho, meu filho. Não tem diferença não desses advogados do cão aí. Os advogados do diabo. Eles querem pegar o juiz. Vamos usar o Sérgio Moro, né? Na época como juiz. Mas ele não podia dizer isso. Mas ele não podia fazer isso. Eles quiseram anular até a posse do juiz. Porque diz que ele fez com a intenção outrora de chegar na posição máxima. Então vamos anular um processo que ele julgou aqui atrás. É tudo a arte do diabo. Tudo isso nasceu no coração de Satanás, lá no tempo de Jó. Deus tem que ficar calado, porque está ouvindo princípios que ele mesmo estabeleceu. Por isso Satanás diz assim, olha a petulância de Satanás. Toca nele, fere ele, e tu verás que ele vai blasfemar na tua cara. Aí o que é que Deus fala? Talvez você e eu tenha lido errado muitas vezes essa passagem, que a gente interpreta que Deus disse: tá bom, eu vou feri-lo. Mas não, o que Deus diz é, escuta, a resposta de Deus é essa: não posso. Não está na minha natureza matar, roubar, nem destruir. O que Deus faz, Satanás incita Deus, fere ele, tira dele, mata, arranca tudo que ele tem. Sabe o que Satanás está dizendo? Mate, roube, destrua. Deus diz: não posso, não é minha natureza. Mas infelizmente ele está sob teu domínio. O reino desse mundo foi entregue a Satanás. Deus diz: infelizmente ele está sob teu domínio. Aí você é quem tem essa natureza de matar, roubar e destruir. Eu não. Agora meu poder está em ter a vida dele. A origem dele é minha. Na vida dele você não toca não. Isso é que é Deus, o resto é Baal. Aleluia. Lembre-se, irmão, isso aconteceu porque não tinha advogado de defesa. É 2000 anos antes de Abraão. Mas sua Bíblia vai dizer lá em Lucas 22. Vai para lá, rapidão. Eu estou falando ainda sobre justiça, viu, irmão? Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Para esclarecer, tirar todas as dúvidas de que Deus pode permitir, Deus mata, Deus esfola, descalpela, enfim. Sai fora, rapaz. Lucas 22, rápido. Verso de número 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. Jesus disse assim: eu tenho desejado, meu Deus do céu, eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu não sei como é que você lê uma passagem dessa, irmão. Vou para cá também, senão os irmãos podem pensar que eu só estou de coloio com os irmãos ali. Jesus disse: eu tenho desejado ansiosamente. E isso deve lhe chamar a atenção, não? Porque, oh meu Jesus amado,
fervorosamente, ardentemente. Mas vamos ficar com essa palavra ansiosamente. Ei, logo ele que disse para a gente não andar ansioso por nada. Ele que disse, jamais ande ansioso por nada. Ele falou, ó, eu estou num fervor, eu estou numa expectativa de que a hora que eu sentar à mesa para comer esta Páscoa desse ano, vai acontecer algo tremendo, antes do meu sofrimento, antes da minha entrega, antes do meu sacrifício, vai acontecer algo poderoso. Aleluia. Vamos lá, verso 16. E eu vos digo que nunca mais eu vou comê-la, até que, diga comigo, até que. Quando Jesus diz até que, filho, ele está dizendo vai se cumprir. Pode esperar, aguarda pacientemente pelo Senhor. Ele vai ouvir e vai vir no socorro. Jesus disse, eu não vou comer mais essa natural aqui, Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus estava dizendo, irmão, que ia acontecer um fato no reino de Deus que era imutável e que ia nos favorecer. Verso 16, você viu, né? 17, tomou um cálice, deu graças e disse, recebam. Depois que ele disse, receba, ele disse, reparta entre vocês. Ou seja, ele estava dizendo, não vai ser apenas para um que eu vou salvar. Eu não ia salvar somente Jó, a vontade era salvar todo mundo, então receba todos vocês. Eu digo que de agora em diante, não mais eu vou beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19, tomou um pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que vai ser oferecido por vocês. Sabe, aqui fala de substituição. Jesus disse, eu vou me oferecer, meu corpo será oferecido no lugar do seu. O seu que tem que ir para a cruz, é o seu que tinha que ser espichado em cima de uma fogueira. Mas eu vou me oferecer por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês lembrarem de mim, ou em minha memória. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado contra vocês. Vai ser derramado por quê? Em favor. Diga comigo, favor. Em favor. Quando Deus mandou derramar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta lá no Egito, os egípcios tinham adquirido favor de Deus. Por favor, Senhor, nos livra da maldição. Por favor, Senhor, nos livra do anjo destruidor. Senhor, por favor, não permita que nossos filhos sejam tragados, destruídos pelo anjo da morte. O sangue vai lá e é a favor. Jesus disse, meu sangue vai ser derramado e ele vai favorecer você, vai favorecer a tua casa, vai favorecer a tua família. É o sangue que irá te livrar da ira que há de vir. Amém? Mas agora eu levo você rapidinho para o verso 31, para eu encerrar aqui. Verso 31. De repente, Jesus para e olha para Simão e diz, Simão, Simão, vou te contar uma coisa. Jesus agora está contando segredos de bastidores no céu. Não há nenhum Deus como nosso Deus. Todos os deuses dos homens são misteriosos. Ninguém conhece a vontade dos deuses. Tanto que os homens tiveram que sacrificar vidas humanas, até recém-nascidos, para seus deuses, para aplacar a ira, a vingança, o furor dos deuses. Só o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, puro, e que não é mistério. Isso é mistério de Deus. Não tem mistério, mas não, meu filho. Jesus que estava nos bastidores, ele que vai e vem lá no trono de papai na eternidade, ele tem trânsito livre, ele faz assim, ó, ele já foi, ele já veio. Pois Jesus está dizendo para Pedro, deixa eu contar uma coisa para você que você não sabe. Satanás foi reclamar vocês diante de meu pai
para peneirar vocês como trigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquela história de Jó se repetiu. Satanás um dia levou vantagem, chegou diante do juiz de toda a terra e não tinha advogado, e ele chegou e ele arrebentou com a vida de Jó, porque ele estava cheio de provas, tinha um calhamaço de prova desse tamanho, da maldade do coração de Jó. Quando você lê o livro de Jó, você sabe, Jó disse: eu sou mais justo que Deus, ele me feriu sem me dar chance de eu me defender, ele é assim mesmo, ele é arrogante, ele é prepotente, ele é soberbo. Lê o livro de Jó, você vai ver Jó cuspindo na cara de Deus. Satanás vem primeiro com o calhamaço dizendo: a natureza dele é essa mesmo, ele é mau, ele é orgulhoso, ele é vaidoso. E aí Jesus está dizendo: Satanás achou que podia voltar agora e pedir a Deus permissão para peneirar todos vocês como trigo fino. Você já parou para imaginar isso? Que um dia Satanás já se antecipou antes de eu e você nascer e chegar diante de Deus e dizer: sabe aquela raça toda lá de Natal? Estou com a lista aqui com os nomes deles. E tem mais, na lista está nomeado mais os pecados do que as virtudes, porque Satanás não elogia a virtude, ele só vai acusar. Eu estou aqui com a lista, nome, endereço, CEP, tem até o WhatsApp atualizado de todos eles. E o que Satanás chegou dizendo foi: me dê eles para eu peneirar. Deixa eu peneirar eles como trigo fino, para ver se tem algum que preste, que vale a pena você tomar como filho, você comprar com alto preço. Deixa eu peneirar eles. 32. Jesus diz: porém eu, o justo, o santo, eu roguei, eu me interpus, eu fiquei na cara dele, eu abri os braços e cobri vocês, protegi vocês, guardei vocês. E na cara dele eu disse assim: eu rogo por eles, papai, porque eles não sabem o que faz. Em outras palavras, Satanás quebrou a cara. Quando ele achava que ela era o maioral e só ele ia mandar agora lá na sessão extraordinária, ele encontra um advogado de defesa. E esse advogado de defesa, chamado Jesus Cristo, ele tem um título, é o justo. Aí Jesus diz: Pedro, quando tu entender essas coisas e descer para o teu coração, aí tu te converter, fortalece teus irmãos lá em Natal, na Paraíba, no Ceará, em todo o Nordeste. E daí você pega o rema e espalha por todo o Brasil e as nações, com essa verdade da palavra de Deus. Que Deus, irmão, fez a obra da redenção legal. Deus não usou de falcatrua, Deus não usou de ajeitadinho, de enroladinho, Ele fez legal. Eu vou mostrar para você. Salmo 49:8, bem rápido. Eu vou dar versículos, viu? Salmos 49:8. A Bíblia diz assim, verso 7 é o contexto. O verso 7 e 8 diz: ao irmão, ao semelhante, verdadeiramente ninguém poderá remir. Você ouviu isso, irmão? Eu vou dizer de novo. Ao irmão, ao semelhante, à sua própria carne, pai, mãe, irmãos, primos, seu sangue é semelhante seu, verdadeiramente ninguém poderá remir. Por que o salmista aqui disse que ninguém pode remir, pagar, comprar, resgatar, libertar a vida humana? Nós só vamos entender isso no processo lendo lá Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 3, onde a Bíblia vai dizer para nós assim: todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Como um pecador pode comprar, redimir e libertar outro pecador? Você está entendendo, irmão? Por isso o salmista já dizia assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem
pagar por ele a Deus o seu resgate. Tinha que pagar a Deus. Verso de número 8. Por quê? Porque a redenção da alma da pessoa, ela é caríssima. E cessaria toda e qualquer tentativa de comprar eternamente. Ouviu isso, irmão? Estávamos condenados, irmão. Estávamos condenados a viver a eternidade separados de Deus. Por mais que pai, mãe, por amor, por entrega, quisesse nos comprar, nos livrar da morte eterna, da condenação eterna, do afastamento eterno de Deus, a Bíblia diz, toda e qualquer tentativa cessaria para sempre. Pode parar, meu filho, ninguém compra não. O que fez Deus? Para que avultasse o pecado, para que o pecado abundasse, Deus consentiu que os homens matassem animais puros, sem mancha, sem mácula, sem defeito, que eram uma figura, um símbolo, apontava para um sacrifício que resgataria toda a humanidade um dia. Mas enquanto isso, mata o animal inocente. É uma vida por outra vida. Só que não poderia resgatar, comprar, libertar do pecado, porque é uma vida de um animal pela vida humana. Já que a vida humana não compra a vida de outro ser humano. Consegue entender isso, irmão? Mas a Bíblia diz que em Deus tinha um segredo que já foi revelado, Salmo 130. Em Deus, ou naquela época, havia em Deus uma esperança de que a redenção, Salmo 130, e o versículo é o de número 7 e 8. Diz assim, verso 6 é o contexto. Desculpe, viu, meu filho, que é assim mesmo, professor é assim mesmo. Para não dizer que eu estou tirando um texto fora do contexto e criar um pretexto. Verso de número 6 de Salmo 130. A minha alma anseia, deseja, angustia-se pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. 7. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele existe uma copiosa redenção. O salmista entendia, a fonte para redimir o próprio ser humano é quem o criou. Não vai ser a criatura caída, a criatura destituída da glória que comprará a outra criatura. Só quem pode redimir a própria criação é o Senhor. E a Bíblia está dizendo, nele existe uma, diga essa palavra, copiosa. Fala de novo, copiosa. Você sabe que essa palavra ela só é usada ligada com chuva abundante? A Bíblia só vai usar essa palavra, vai repetir essa palavra copiosa, quando diz assim, veio um dilúvio sobre a terra. Veio um dilúvio, e a Bíblia diz assim, houve 40 dias e 40 noites de copiosa chuva. A Bíblia está dizendo que a redenção de Deus é como uma chuva, ela virá sobre todos. É uma copiosa chuva, é chuva para inundar. É chuva para afogar pecado. É chuva para lavar os pecados. É chuva, irmão, para justificar os pecadores. Ele, o Senhor, era a fonte. Estão me entendendo, irmão? Então, o que a Bíblia está mostrando para nós, irmão, a Bíblia diz claramente que era em Deus que haveria essa salvação, essa compra, essa redenção, ou essa justificação. E hoje, nós vemos que isso já aconteceu. Diga comigo, já aconteceu. Romanos 3. Hoje nós vemos que já aconteceu. Romanos 3, versículo 21. Mas agora, diga comigo agora,
Agora quer dizer, nesta época, neste tempo da graça, agora que já nascemos de novo, agora que somos novas criaturas, agora que estamos em Cristo, agora sem a lei do pecado e da morte, já se manifestou, apareceu, chegou a justiça de Deus. Essa justiça de Deus, ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja como Deus é legal. Deus tem testemunhas. Ele não fez porque fez, ele fez porque ele tinha base jurídica. Deus usa testemunha, a lei e os profetas são as testemunhas do próprio Deus. Verso 22 diz, é a justiça de Deus que é mediante a fé em Jesus Cristo. Ela é para todos, como copiosa chuva redentora, mas ela só vai operar para aqueles que têm fé em Jesus e que creem nessa chuva, porque não há distinção para Deus. Amém? Verso 23 diz assim, todos pecaram e todos são carentes ou carecem da glória de Deus. Verso 24 vai dizer, mas eles todos são justificados gratuitamente, 0800, free. Todos são justificados, diga comigo, justificados gratuitamente, pela sua graça, mediante já a redenção, a compra que já existe em Cristo Jesus. Eita, meu Deus do céu. Escute, vou repetir. Desde o Salmo 49, a Bíblia dizia que a alma ninguém poderia resgatar. O ser humano cessaria com todo e qualquer sacrifício de pagar. Mas a Bíblia dizia que era em Deus que haveria uma copiosa redenção. Aqui a minha Bíblia, a sua Bíblia está dizendo que já existe a redenção. A redenção já chegou, ela chegou por essa graça gratuita. Essa graça nos justifica. E esta justificação pela graça, ela já está dentro da redenção, da compra que há. Alô? Se há, é porque existe. Se existe, dá direito. Aleluia. E eu, irmão, e você só temos que fazer uma coisa só. Nós só temos que receber. Diga comigo, receber. A Bíblia diz assim, os que recebem a abundância da graça, os que recebem o dom da justiça, sairão da situação de escravos, indignos, pecadores, condenados ao inferno, aguardando julgamento, para a posição de reis em vida. O homem não pode comprar, cessa-se todas as suas tentativas. Não há como o homem comprar a redenção. Então como é que vem essa redenção? Como vem essa justificação? Não é por obra, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz, é por você receber. A justificação e a redenção, irmão, é um dom, é um dom. A palavra dom quer dizer presente. Dom é um presente. Sabe que o presente que mais nos toca é aquele que a gente recebe de quem menos a gente espera? Já parou para pensar nisso? O presente que mais nos toca, sensibiliza, às vezes até nos deixa constrangido, é quando a gente recebe um presente de quem a gente menos espera. Ah, e se a gente fala mal daquela pessoa? Se a gente pensa mal dela, e essa pessoa chega e nos dá um presentão, aí você fica, fala-me nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, se alguém te faz o mal, uma dica para você, se alguém faz o mal, faz o bem para ela, porque tu vai estar amontoando brasas vivas na cabeça dessa pessoa. O que foi que nós fizemos contra Deus? Abandonamos-lo, rejeitamos, recusamos. Nós adotamos como guia da nossa vida os prazeres, a vontade da carne, dos pensamentos. Nós éramos zumbis na face da terra, porque se só faz vontade da carne de pensamento é zumbi.
é vivo morto. Concorda, irmão? Não tem vida eterna. Mas a Bíblia diz, sabe, ele encontrou vocês assim como zumbis, e ele lhe deu vida. Quando vocês andavam mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais, Paulo diz, todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, mesmo Ele nos achando nessa condição, Ele nos deu vida. Alô? A redenção, filho, a justificação é dom. Diga novamente, diga, é dom. Presente. Eu e você só temos que aceitar e dizer, papai, eu te louvo, porque ninguém poderia comprar tão grande salvação, ninguém poderia me dar tão grande título de redimido, justificado, não tinha como, mas foi o Senhor mesmo que fez isso. O Senhor adquiriu essa eterna redenção e Ele nos dá gratuitamente. Posso ler 2 versículos para encerrar? Muito bem. O pastor disse amém, então eu vou ler, viu, meu filho? Quem pode me dar só mais 5 minutos? Quem pode me dar? Levante sua mão, quem me dá 5 minutos? Segura aí, 5, 10, 15, 20, 30. Glórias a Deus. Cadê meu irmão que vai me ajudar ali no teclado? Para a gente encerrar aqui. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Estamos falando sobre justiça. Justiça de Deus. É impossível falar sobre a justiça de Deus sem falar sobre a redenção, a propiciação, a justificação, a identificação. São assuntos que você vai estudar no Rema. Amém, querido? Quando nós compreendemos estas partes desses estudos da Bíblia, nós vamos compreender melhor o plano redentivo do Senhor. Amém? O plano da redenção é um plano perfeito. A gente canta, né? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que nos transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio para salvar, Ele me salvou. Essa letra, ela é fantástica. Amém? Ele é o plano perfeito. Ele não veio por uma brecha da lei. Jesus não veio pulando o muro. Ele disse, ei, o ladrão, aquele que rouba, mata, ele entrou ilegal nesse mundo. Eu não, eu entrei legal. Porque para ser humano aqui tem que nascer de outro ser humano. Deus entrou legal, Satanás veio ilegal. Amém, irmão? Por isso Jesus comprou uma redenção legal. Efésios 1:7. A sua Bíblia diz assim. Desculpe, verso de número 3 é o contexto. O pessoal da mídia nunca mais vai querer ficar lá no outro dia que eu voltar, não. Porque ele diz um versículo, depois pula para outro, né? Mas se eu não der o contexto para você, repito, pode-se tirar um texto do contexto e criar um pretexto. Por um versículo fora do contexto, eu provo que Jesus roubou uma jumenta. Se você ler a Bíblia comigo, onde diz assim, que ele vê uma jumentinha amarrada lá num terreno baldio e ele chama os seus comparsa. Passei ali, tem uma jumentinha novinha, 0 quilômetro, a chave está na ignição, ainda percebi que o tanque está cheio. Passa lá, pega e vamos dar um rolé. Ponto. Se eu parar no ponto com você, só nesse versículo, ele não só roubou, ele formou quadrilha. Não é verdade? Ele idealizou o crime, programou, arquitetou, ainda botou os cabas na boca de fogo. O boi de piranha. Mas se eu ler o contexto com você, o versículo seguinte diz logo assim: se alguém te perguntar o que fazes, diga para ele, meu mestre precisa dela, e logo vai devolver. Então ele não roubou, ele pediu emprestado. Amém? Por isso precisamos ler o contexto da Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como Ele nos escolheu nele mesmo antes da fundação do mundo, para nós sermos pecadores, indignos,
verme, lama, pó, bichinho de Jacó. Não. Então vamos ler o processo de forma correta, porque é assim que está no cartório do céu. Ei, o Pai já nos escolheu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e sermos irrepreensíveis. Você sabe o que é uma pessoa irrepreensível? Sabe o que significa ser irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não merece castigo. Quando você diz, meu filho é irrepreensível, você está dizendo, o bichinho é um santo, puro e imaculado, não faz nada de mal, portanto ele não merece castigo. Sua Bíblia está dizendo, papai já nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para nós estarmos diante dele assim, ó, santo, não pecador, mas santo, irrepreensível, ou seja, não vamos sofrer castigo, não haverá penalidade, não haverá um julgamento para condenação, e nós estaremos perante ele em amor. Ei, ele já nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. A palavra beneplácito significa o consentimento da sua vontade, verso 6. E também para louvor da glória de sua graça, que ele já nos concedeu. Ele já nos concedeu. Lembra que a Bíblia diz, porque todos pecaram, estavam destituídos da quê? Da graça. Mas para louvor da glória de sua graça, ele já nos concedeu essa graça gratuitamente no amado Filho Jesus Cristo. Quem é o amado Filho Jesus Cristo? A gente encerra aqui, verso 7. Ele é o que já trouxe a redenção, a compra, o pagamento. E ele fez isso pelo seu sangue. Esse sangue derramado nos remiu. Ele nos comprou, resgatou, tirou dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Que Deus já derramou. Diga comigo, derramou. Vou dizer de novo. Deus já derramou. Isso lembra alguma coisa para você, derramar? Salmo 130. Em Deus há uma copiosa, em Deus há uma chuva, de Deus virá uma copiosa redenção, porque Deus já derramou, Deus já derramou a copiosa redenção abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Vai para o versículo 9 também, meu filho. E ele já nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que ele já propusera em Cristo. 10. De fazer com que convergisse em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. Nele, eu digo, no qual nós já fomos feitos também. Fomos feitos, é um fato, aconteceu, é imutável. Não, nem o que o diabo, mesmo que o diabo diga, você é herdeiro coisa nenhuma, você pega a palavra e diz, está aqui o testamento infeliz das costas ocas, aqui está o documento registrado no cartório do céu, cão dos infernos. Eu já fui feito herança, eu fui predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da glória, nós, irmãos, que de antemão já esperamos em Cristo, em quem também vocês, queridos, depois que ouviram a palavra da verdade, pelo Rema Brasil de Natal, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, sabe o que aconteceu com você no momento que você ouve e crê? Imediatamente você é selado,
com o Espírito Santo da promessa, o qual já é a garantia, é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Plano perfeito. Nós só devemos aceitar, irmão, confessar o que Deus diz. A palavra confissão significa dizer o que Deus diz. A Bíblia diz: já fomos comprados, me tornei herança, sou propriedade, tem um selo em mim, em você, chamado Espírito Santo. Deus não conserva nada impuro, Deus não guarda nada como sendo de coisa de pecado. Por isso Ele só pode botar o Espírito Santo naquilo que é santo. Deus só nos deu o Espírito Santo porque Ele nos tornou santo, tirou-nos da condição de pecadores, desgraçados, indignos, e agora Ele nos colocou na posição de santo, irrepreensível. Nele nós fomos predestinados em amor, e é por isso que hoje, irmão, nós podemos estar diante de Deus sem medo, sem culpa, sem condenação, sem inferioridade, chamando Deus de Pai. Jesus nos ensinou pela oração do Pai Nosso. 1500 anos os judeus orando, mas não tinha resposta de oração. Olhavam para Jesus e diziam: rapaz, ele mal abre a boca e o céu já estremece, as coisas já acontecem. 5 pães e 2 peixinhos, basta ele erguer para o céu assim, devolver na mão das pessoas, isso se multiplica, não se acaba, ainda sobra. Que oração é essa? Não é a oração, é a intimidade. E foi isso que Deus fez, todo o plano da redenção, passando pela justificação. A justiça de Deus é para nos aproximar de novo a Deus. Quando Adão pecou, ele foi afastado, ele passou a ser inimigo, ter a natureza de Satanás. Mas quando Cristo nos compra pela redenção, pelo seu sangue propiciatório, agora nós voltamos a ter a mesma natureza do Pai. E agora quando você se levanta para falar com Ele, não vá assim dizendo: amanteigadíssimo, saborosíssimo, altíssimo e brilhantíssimo, lustradíssimo Deus. Não, filho. Quando você for falar com Ele, você diz assim: Pai. Fala assim com Ele, para tu ver se não vai estremecer o quarto onde tu falar. As coisas ao redor vai pegar fogo. Porque é como um pai que está atento 24 horas com o filho que dorme, filho pequeno. Mas ele dorme só de olho fechado, porque os ouvidos estão assim, atento a todo o barulho que está no quarto da criança pequena. A criança se mexe, o pai. Os olhos do Senhor imediatamente. Ele vê no escuro, ele ouve no silêncio. Esse é o Pai que nós chamamos de Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Deixa eu fazer um convite todo especial a você que está aqui. Eu não conheço todos, eu tenho que dar de graça o que de graça eu recebi. Se você está aqui e nunca fez de Jesus Cristo o seu Salvador, o seu Redentor, o seu dono, se você nunca o reconheceu como aquele que comprou a vida de todos os seres humanos, se você hoje entendeu que você tem um advogado junto ao Pai, você não precisa nem pagar por esse advogado. Todas as suas causas, todos os seus problemas, todas as suas broncas, o maior de todos os advogados vai tomar essa causa para si. Se você nessa manhã quer entregar a sua vida a Jesus, deixe-me ver a sua mão direita levantada como forma de juramento. Repito, eu não conheço todos vocês, eu tenho que oferecer de graça o que de graça eu recebi. Tem alguém nessa manhã que vai entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez? Ou você está aqui e você hoje quer voltar? A porta continua aberta, a mesma porta que você deixou para trás, ela continua aberta. O próprio Senhor Jesus continua na porta esperando. Ele diz: eis que eu estou à porta. Continuo na porta, de braços abertos esperando. Tem alguém que nessa manhã vai voltar para o Senhor? Pronto, eu fiz a minha parte. Eu lhe ofereci o que eu tinha já recebido do Senhor. Então nessa manhã, meu querido, eu quero desejar a você que o Espírito da graça de Deus ilumine. Muito obrigado, gente. O Espírito da graça de Deus ilumine você, seu coração, sua vida.
Que o Espírito da graça de Deus mantenha viva, acesa, permanente, iluminado o conhecimento que você recebeu hoje. Ele não é meu, ele não pertence a nenhum ser humano, ele é de todos nós, está na Bíblia. Eu só fiz ler a Bíblia para vocês. Amém, queridos? É claro que eu botei ela num contexto de ordem de revelação, mas isso não é um segredo de homem, isso não é direito de homem nenhum. Espero que você hoje abrace essa verdade, fique com ela, guarde no fundo do seu coração, não deixe o diabo roubar. A Bíblia diz em Tiago: guarda o que é seu e que ninguém roube até o dia da vinda de Cristo Jesus. A propósito, tem alguém doente aqui hoje que quer oração? Posso orar pelos doentes, pastor? Tem alguém aqui hoje que vai querer oração? Eu tenho certeza que nessa manhã Cristo vai te curar. Ele é aquele que cura, é aquele que toca no corpo humano e transforma o corpo humano. Aleluia, meu Deus do céu. Vem uma pessoa correndo entre a multidão, ela vai receber. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Pai, eu te dou graças. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder que aqui está. Aleluia. O poder de Deus é também chamado de poder libertador. Aleluia. Aleluia. A unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. A Bíblia diz claramente, irmão, enquanto Jesus explanava, pregava a palavra, o poder de Deus estava presente para curar. Eu acredito com todo o meu coração que essa palavra nessa manhã pregada, ela tem endereço certo. E o Espírito da verdade, o Espírito libertador, ele está convencendo hoje as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: isso acontecerá porque eu vou para o Pai. Quantos sabem que ele já foi? Ele disse: isso vai acontecer porque eu vou para meu Pai. Ele já foi. Se ele já foi, ele disse assim: eu enviarei o outro. Ele estará com vocês. Esse outro estava com Cristo, fazendo as obras juntamente com ele, em autorização do Pai. E hoje não é diferente. Aleluia. Aí está. Aí está. O poder de Deus está sobre a sua vida, minha filha. O poder de Deus está sobre a sua vida, minha filha. Toque nela, Espírito Santo de Deus. Deixa todos nessa manhã saber que é a sua presença aqui, nesse lugar, que cura as pessoas, que toca na carne humana e faz seca toda a maldição, todo o diagnóstico do inferno. Meu Deus, nessa manhã cancela o maldito diagnóstico que deram para você. Meu Deus, é o Deus que cancela sentenças malditas. Aí está. Meu Deus do céu. Ei, você está só assistindo para ver se acontece, né? Aleluia. Pois eu acredito com todo o meu coração. Ela está recebendo cura do alto da cabeça até a planta dos pés. Tem uma pessoa aqui conosco que tem um problema no ligamento da perna direita. Tem uma fisgada em você que vem como se viesse da sua virilha direita. É a senhora, minha filha? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito mentiroso, você que prende a mente do ser humano, você ouve a minha voz e obedece, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele enviou-me a curar os quebrantados de coração e enviou-me para anunciar o ano aceitável do Senhor, até que Ele venha.
Solta a mente dela agora. Solta a mente dela. Espírito de medo, espírito maldito que fala para você sobre suicídio. Solta! Saia! Desista agora da vida dela. Ela pertence ao Senhor. A vida dela é preciosíssima. Já foi pago alto preço. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Verdadeiramente você é livre. Aleluia. Que coisa linda. Levante suas mãos, meu amor. Que coisa linda. Ele vai tocar exatamente onde precisa ligar. Viu, meu amor? É isso que a unção de Deus está fazendo agora. As mãos do Todo-Poderoso estão restituindo, religando aquilo que foi partido, aquele que foi machucado, foi ferido, o que foi danificado. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua hora, Espírito Santo. Glorifica Jesus, para que o Filho glorifique ao Pai. Jesus Cristo disse que nós glorificaríamos o Pai se nós dessemos muito fruto. Eu vou lhe dizer o que Ele me diz, minha filha. Ele diz que a obra boa que começou na sua vida, Ele não concluiu ainda. Ele diz que Ele ainda vai lhe usar muito, como Ele já fez no passado. Porque Deus não aposenta ninguém. Meu Deus, até. Aleluia. Há um poder maravilhoso aqui sobre a vida dessa mulher. Há uma unção linda sobre a vida dela. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, meu amado Senhor. Ei, Pai, restitui a ela a alegria da salvação. Faz tudo novo de novo, papai. Aleluia. Meu Deus, eu percebo os ligamentos da perna dela voltando assim. Ei, aleluia. Veio para receber, não foi, minha filha? Pois é isso que você vai levar. Dê para ela, Espírito Santo de Deus. Dê para ela aquilo que ela veio buscar. Aí está. Aí está, minha filha. Receba hoje o toque de Deus. Receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Cristo é aquele que te sara completamente, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Ele fez você para funcionar. Ele lhe fez perfeita. Nos planos dele é plano perfeito. É planos perfeito. Perfeito! Íntegro, inteiro novamente. Isso. Yeah, aleluia! Aleluia! Eita, meu Pai, chega, me ajuda, Jeová. Me ajuda, Jesus. Vigor, força, vigor, força, aleluia. Meu Deus eterno, em nome de Jesus, todo mal, saia agora. Você ouve a minha voz e obedece. Saia, espírito perturbador. Não vai poder resistir. Não pode, já foi dada a ordem. Já foi dada a ordem. Saia! Oh, aleluia. Sim, Pai, só me fala, Pai. Aleluia. Me diz, papai, eu faço.
Aleluia. Oh, meu Deus, que amor é esse? Que amor é esse, meu Deus? Senhor bendito. Oh, aleluia. Deixa eu dar um segredo para vocês, irmão. A unção de Deus, ela vem por crescermos na graça, no conhecimento de Deus, nosso Senhor. A unção de Deus vem por buscarmos a presença de Deus constantemente. Mas a unção de Deus, ela pode ser recebida pela associação. Fica muito tempo perto de alguém com a unção. Fica só perto, anda bem juntinho de alguém com a unção. Só perto, mas fica bem perto, em concordância. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Pai, eu te peço uma graça aumentada sobre a vida dela, uma capacitação vindo do alto, poder de influência positivo na visão, na responsabilidade, na excelência com que esta escola nos exige viver. Papai, eu sei que a sua palavra é a verdade, mas ela vai experimentar daqui por diante o que é a palavra viva e o que é a palavra que produz efeito, porque ao abrir da boca dela, o Senhor dará a ela intrepidez, ousadia, o espírito pelo qual ela falará. Ninguém a poderá resistir, porque ela fala da parte do Senhor. Meu Deus eterno, aleluia. Meu Deus, sou sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos aleluia! Meu rei, meu rei. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho medo para perder você sentimentos quando eu penso. E Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Eu te amo, meu rei. Eu te amo, meu rei. Eu te amo, meu rei. Aleluia. Aleluia.
Aleluia! 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 Ei! 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 Meu rei, meu rei, meu rei. Senhor bendito, eu te amo, Senhor. Ei, levanta as suas mãos para os céus. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo.